Bom dia, irmãos. Feliz dia da Reforma Protestante. Hoje é uma data importante para nós, cristãos, protestantes e reformados, porque nós lembramos desse fatídico dia, onde Lutero pregou 95 teses na igreja de Wittenberg. Embora o movimento da Reforma não se resuma a esse único ato, ele tem o seu marco nesse ato no dia 31 de outubro de 1517. E eu gostaria de falar um pouco sobre um aspecto prático do que a Reforma nos trouxe. É muito fácil a gente associar a ideia de que a Reforma Protestante aconteceu por uma revolução apenas intelectual e que lembra a gente de 5 solas, de 5 pontos do calvinismo, de tais e tais teologias, e sim, é verdade. Muito do que nós cremos e do que nós sabemos hoje é redundante do movimento da Reforma Protestante. Muito daquilo que nós percebemos sobre a fé vem daí. Mas nenhum desses aspectos foi desenvolvido simplesmente para que a gente possa se sentir mais intelectual a respeito da fé. Mas todos eles redundam em aspecto prático. E aí talvez você fale assim, não, eu sei que tem coisas práticas, porque a Reforma trouxe muitas transformações para a sociedade da época, e mudanças culturais, políticas, sociais, educacionais. Verdade, é verdade. Mas ela trouxe para nós também num aspecto individual. Ela traz uma transformação, uma oportunidade de mudança de pensamento, e pela mudança de pensamento, uma mudança também de comportamento e de atitude. Eu quero convidar você a abrir comigo lá no Salmo de número 25. Salmo 25, versículos 8 ao versículo 14. Salmo 25, 8 a 14. Diz assim: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos orar? Deus querido, nós colocamos e dispomos o nosso coração diante do Senhor nessa hora, a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, toda a nossa atenção, Deus, nesse momento. Voltamos para o aprendizado da Tua Palavra, pedimos que o Senhor sensibilize a nossa consciência, o nosso entendimento, os nossos ouvidos, aquilo que será dito, para que nós possamos aprender do Senhor. Me tem como instrumento do Senhor nessa manhã, para que eu possa ministrar na vida dos meus irmãos e aprender junto com eles sobre aquilo que o Senhor tem para dizer a nós como seu povo reunido nessa manhã. Obrigado mesmo porque o Senhor já está aqui conosco, o Senhor é quem nos trouxe até aqui, o Senhor é quem nos move a Te servir e o Senhor é quem conduz esse tempo de culto. Pai, enche as nossas vidas da Tua presença e transforma o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um princípio importantíssimo da Reforma Protestante é o sacerdócio universal. O que significa isso? O sacerdócio universal é justamente o rompimento com a ideia que existe a necessidade de alguém mediar a nossa relação com Deus. Existe um único mediador, e não é a igreja, não é o pastor, não são os líderes religiosos, mas é Cristo Jesus. Ele é o único que conecta, que nos conecta com Deus, que estabelece essa ponte que nos leva até a presença de Deus. É só através de Jesus que todo e qualquer ser humano pode se aproximar de Deus. Ou pode ter relacionamento com Deus, né? Porque até para se aproximar, nós vamos ver que Ele se aproxima primeiro de nós. Um problema muito sério que acontecia naquela época era um controle, um monopólio por parte da igreja a respeito do conhecimento bíblico, a respeito da relação com Deus, e as pessoas realmente acreditavam
que elas podiam conseguir talvez alguma migalha que era compartilhada que a igreja compartilhava com o povo, alguma migalha espiritual que fosse para que eles pudessem receber algum favor da parte de Deus. Existia a ideia de que o cristão comum, aquele que frequentava a igreja, aquele que ia até as missas, ele não tinha possibilidade nenhuma de ter acesso direto a Deus. Quem tinha acesso a Deus eram os líderes religiosos, o clero, aqueles que conduziam então a celebração. Eles tinham acesso a Deus, e por causa do acesso que eles tinham a Deus, eles conseguiam então conceder alguma coisa ao povo. É como se eles fossem então gestores, administradores das bênçãos de Deus, e todo e qualquer privilégio espiritual que pudesse existir, ele estava restrito à igreja, e a igreja que então podia compartilhar ou não esse privilégio espiritual. E é por isso que as pessoas achavam que era tão positivo fazer coisas para a igreja, fazer coisas que beneficiassem a igreja para que eles pudessem alcançar bênção espiritual. O entendimento que foi resgatado, e não adquirido, mas resgatado o conceito na Reforma Protestante, é de que nós não precisamos de nenhum mediador a não ser Jesus Cristo. E nós, cada um de nós, temos a liberdade em Cristo Jesus de acessarmos a presença de Deus. O que eu quero falar para você, com base nesse texto que nós lemos nessa manhã, é sobre intimidade, é sobre relação com Deus. A nossa vida com Deus, às vezes, fica muito no âmbito ou social, da convivência com a igreja, ou às vezes no âmbito muito teológico, onde a gente sabe teorizar sobre muitas coisas da palavra, mas não experimenta da vida diária com Deus. Os salmos falam muito dessa pessoalidade, porque justamente por serem poesias, por serem canções, eles descrevem de maneira muito pessoal, muito íntima, e até com muito uso do sentimento, da sensação, tudo aquilo que cada salmista, cada autor sente, vive, prova, experimenta na relação com Deus. E com o Salmo 25 não é diferente. O salmista, ao escrever aqui, ele diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Ele demonstra em cada uma das suas palavras, em cada uma das suas descrições, mesmo se você olhar os outros versículos do Salmo, o quanto ele conhece o Deus que ele está falando. Não que ele conheça tudo a respeito de Deus, porque a minha e a sua mente, a nossa inteligência é muito limitada, a gente não alcança a grandeza do Senhor. Mas ele percebe que o Senhor está disposto a se mostrar, a partir do momento que ele então também se dispõe a caminhar com esse Deus que se mostra. E ele passa a conhecê-lo. E ele pode dizer: esse Deus não é um Deus bravo, esse Deus não é um Deus carrancudo, esse Deus não é um Deus maldoso, esse Deus não é um Deus opressor, mas ele é bom e reto. Ele é um Deus bondoso, ele é um Deus cuidadoso. Isso é fruto de intimidade. Isso é fruto de quem caminha perto. É fruto de quem desfruta da presença do Senhor. E a partir do reconhecimento de quem Deus é, ele começa então a dizer o que Deus faz por nós. Primeiro, que ele aponta o caminho aos pecadores. O Senhor Jesus é quem toma a iniciativa até nós e vem até nós com salvação. Ele é quem aponta o caminho certo para aqueles que estão perdidos em meio ao pecado. Daqui a pouco, na escola bíblica, nós vamos falar um pouquinho sobre essa condição humana e nós vamos perceber o quanto realmente nós somos impossibilitados de encontrar um caminho que nos livre desse pecado que existe em nós. Mas o Senhor Deus aponta o caminho aos pecadores. Se nós podemos então ter intimidade com Deus, se a gente pode ter a certeza de que a intimidade é um caminho possível, não é porque a gente pode tomar a iniciativa hoje, nessa manhã, despertados por essa mensagem, mas é porque um dia o próprio Deus se moveu em direção a nós e abriu essa possibilidade. Existe sim essa possibilidade de não sermos mais chamados servos, mas sermos chamados de amigos de Deus e caminharmos perto dele. E mais do que apontar o caminho, ele guia os humildes na justiça. Ele então mostra, ele diz: é lá, toma a gente pela mão e nos leva até lá. Mais do que apontar o caminho, ele, durante o caminho até o destino, ele se faz presente em cada passo conosco. Ele dá cada um desses passos conosco. Ele se dispõe a um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade real mesmo, onde ele compartilha ao longo da jornada cristã, ao longo da jornada e da caminhada de cada cristão,
as suas vontades, os seus preceitos, os seus ensinos, os seus mandamentos, as suas bênçãos. Ele permite que a gente desfrute da sua presença grandiosa e se torna alguém próximo a nós que transforma o nosso viver pela justiça. Ele nos ensina o caminho de retidão e de justiça. Se ele é bom e reto, ele ensina coisas boas e retas para nós também. E nos chama para caminhar perto dele. Essa ideia de guiar, essa ideia de caminhar perto, é uma ideia que está muito atrelada à palavra pedagogo, a pedagogia, né? Que tem muito a ver com o ensino. O pedagogo era uma figura de alguém que caminhava com a criança. Era alguém que pegava uma criança pela mão e ensinava ela, ajudava ela a em cada uma das suas caminhadas. E justamente o próximo versículo fala sobre ensino. Né? Eu estou aqui atrelando, né? O texto não atrela a pedagogia, eu que estou fazendo esse atrelar para a gente fazer essa conexão. Aquele que guia é aquele que ensina. Aquele que guia, ele não é uma companhia silenciosa que simplesmente pega pela mão e vai. Não é aquele pai impaciente que a criança já esperneou, ele não aguenta mais passar vergonha no público, ele pega ela pela mão e rapidinho puxa para um cantinho. Sabe? Você, pai e mãe de criança que já passou por isso, que seu filho está muito rebelde naquele dia, você precisa pegar ele rápido pela mão e conduzir. Não é bem assim com Deus. Ele nos pega pela mão e vai nos ensinando ao longo do caminho. Ele nos ensina. E o ensino pressupõe humildade, mansidão. A gente precisa de uma disposição de coração ensinável para sermos ensinados. A gente precisa de uma humildade de coração para sermos ensinados. Então o Senhor, ele se dispõe ao relacionamento e ele dá todas as condições para a gente se relacionar. Ele nos aponta o caminho, ele nos guia pelo caminho e nos ensina qual é o caminho. Se nós então não temos provado intimidade com o Senhor, não é por falta de disponibilidade, de possibilidade, de ajuda da parte de Deus, mas é porque nós temos cultivado talvez uma relação com outra perspectiva, não olhando para Deus da forma correta e talvez achando que Ele só é um prestador de serviços, um chefe, um juiz, mas não que Ele é um Deus próximo, um Deus de perto, um Deus cuidadoso, amoroso, um Deus relacional. E então esse salmo realmente nos lembra, nos instiga, nos desafia a caminhar perto de um Deus que é um Deus que abre todo o caminho para que nós possamos caminhar perto dele. O salmo prossegue dizendo que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. O Senhor tem caminhos bons de misericórdia e de verdade. Ele nos ensina pela verdade da sua palavra. O próprio salmista já aponta qual é a forma de nós conhecermos e caminharmos então perto do Senhor. Pela verdade da sua palavra. A verdade do Senhor está aqui expressa na sua palavra. Sem ler a palavra, sem conhecer a palavra de Deus, nós não podemos nos relacionar com Ele. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a sua Bíblia em voz alta e Ele vai falar com você. Se você quer cultivar relacionamento com Deus, ore ao Senhor e Ele vai responder a sua oração. Nós não cremos num Deus morto, parado, estático. Cremos num Deus vivo e dinâmico. E nós perdemos, às vezes, de desfrutar dessa intimidade com Deus. A gente fica formalizando algo que Ele não formalizou. E aqui eu não quero que a gente perca a reverência, porque o próprio texto vai seguir, vai falar sobre o temor. Aqui eu não estou dizendo que nós vamos tratar Deus de qualquer forma, como se Ele fosse mais um do nosso dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente estabelece uma distância que o Senhor já rompeu em Cristo Jesus, e Ele nos convida a uma caminhada próxima. Então, quão próximo do Senhor você tem caminhado? Quão próximo do Senhor, qual a proximidade que você tem cultivado? Mas há algo importantíssimo a dizermos, que na presença do Senhor não cabe o pecado, não cabe iniquidade. E eu e você somos pecadores. E isso com certeza seria suficiente para nos afastar por completo do Senhor. Mas esse, então, sendo o impedimento final que pudéssemos nos aproximar, também é resolvido por Deus. Versículo 11 diz que por causa do nome do Senhor, não por causa de mim e de você, mas por causa da sua própria glória, por amor do seu próprio nome, o Senhor perdoa a nossa grande iniquidade. Ele perdoa o pecado de cada um dos pecadores. Ele é um Deus também onde nós podemos encontrar o acolhimento e o perdão para cada uma das nossas falhas. Não há acusação grande demais que nos impeça de caminhar próximos desse Deus, que é bom
e que é reto. O homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na sua prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Eu acho muito forte, importante e interessante, porque o salmista destaca não a prosperidade material, a prosperidade física, mas a prosperidade da alma. O Senhor concede a nós, na sua intimidade, prosperidade na nossa alma, que é mais profundo do que qualquer prosperidade que a gente pudesse alcançar. Na intimidade com o Senhor, a gente encontra alegria, paz, tranquilidade, liberdade para a nossa alma. Quanta gente tem muito e continua angustiado. O Senhor faz para além daquilo que as circunstâncias materiais dessa vida podem nos providenciar. A tranquilidade, a paz que o Senhor nos concede, ela não é passageira, não é momentânea, ela não é de impacto, mas ela é duradoura, construída, sólida e não se desfaz. O Senhor promete prosperidade para a nossa alma, porque Ele não garante para nós, na sua intimidade, só um bem-estar para o dia que nós sentamos e oramos, mas Ele nos garante prosperidade eterna. Herdar a terra é justamente falando da perspectiva do céu. Nós, nossos filhos, os nossos herdeiros, e nós como herdeiros de outros que andaram com o Senhor, um dia poderemos desfrutar da terra prometida, do lar celestial, do lugar que realmente pertencemos. Por fim, o versículo 14 resume tudo isso que nós conversamos de maneira muito preciosa, dizendo que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temer ao Senhor é se aproximar dEle com amor, com submissão, mas também com reverência. Reconhecendo que Ele é um Deus pessoal, mas não é um qualquer. Que Ele é um Deus próximo, mas não é o nosso amiguinho, que a gente fala de qualquer jeito. Mas é lembrar que nós nos aproximamos de um Deus grandioso, que com um estalar de dedos pode destruir o mundo todo, mas também com um piscar de olhos pode refazê-lo por completo. É lembrar que nós servimos um Deus que é grandioso e poderoso o suficiente para resolver qualquer situação, para vencer qualquer batalha, mas que ainda assim se curva e vem próximo de nós, tão pequenos, e nos chama de amigo, conversa conosco e nos dá a conhecer da sua vontade todos os dias. Nós podemos desfrutar da presença e da intimidade do Senhor pelo temor. Conhecermos da aliança de Deus, nos aproximando dele constantemente. O Senhor não se nega a conversar conosco, não se nega a ser nosso amigo. Eu quero, então, convidar você a nós orarmos nessa hora e pedirmos para que Deus nos ajude a cultivar um relacionamento de intimidade com Ele, através do nosso temor por Ele, para que nós possamos provar da sua aliança, a aliança de salvação em Cristo Jesus, vida eterna e bênçãos também hoje, para essa vida de hoje. Uma vida de intimidade faz toda a diferença. Se você quer provar realmente de transformação na sua vida, você precisa provar de intimidade com o Senhor. Deus amado, nós oramos a Ti nessa hora, gratos pela Sua palavra, gratos por esse salmo, grato por cada uma dessas palavras que nos lembram de quem o Senhor é e o que o Senhor fez. E que todo o caminho foi aberto pelo Senhor, para que nós pudéssemos caminhar próximos de Ti. Ninguém precisa mediar o nosso relacionamento, a não ser Cristo Jesus. E essa é uma mediação feita também dentro da intimidade, Pai querido. O Senhor nos alcança com salvação, perdoa os nossos pecados, o Senhor nos aponta o caminho, nos guia pela justiça e nos ensina exatamente aquilo que nós precisamos para vivermos bem e vivermos perto do Senhor. Perdão, Senhor, porque nós mecanizamos a relação contigo e nós tornamos a nossa relação ritualística, institucionalizada, quando nós podemos provar de uma relação íntima e direta com o Senhor. O Senhor não nos chamou para ser a empresa de Deus com seus funcionários, mas o Senhor é o nosso Pai e nos chama para sermos seus filhos. O Senhor nos adota, nos traz para dentro da sua casa e caminha conosco com cuidado, com amor. E muitas vezes somos nós que endurecemos o nosso coração diante de tamanha maravilha que é podermos andar perto do Senhor. Que nós não possamos perder mais nenhum dia, Deus, mas que nós possamos cultivar essa caminhada próximo de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa
as nossas dívidas, perdão, Senhor, por tudo que nós fazemos e que desagrada ao Senhor. Fique conosco nessa manhã, ainda nas demais atividades. Abençoa cada um que está aqui, cada um que nos acompanha também pela internet. Obrigado pela sua palavra e pela sua verdade. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.